Neste primeiro exemplo, vamos calcular a taxa de variação instantânea da função s de t igual a t ao cubo no ponto t igual a 2. Primeiramente, vamos esboçar o gráfico da função s de t igual a t elevado ao cubo. Então, está aqui o eixo do y, o eixo do tempo. Aqui nós temos y igual a s de t, é igual a t ao cubo. E essa função tem mais ou menos esse comportamento aqui. Tá? E o nosso objetivo é saber quanto vale a taxa de variação no ponto t igual a 2. Tá? Calcular, então, a taxa de variação instantânea no ponto t igual a 2 é calcular a inclinação da reta tangente ao ponto. Então, vamos esboçar aqui a reta tangente ao ponto t igual a 2. Tá? E para isso, a gente vai fazer o quê? Vamos calcular a inclinação da reta. Vamos pegar um ponto aqui adiante, em 2 mais ΔT, e calcular quanto vale a tangente desse ângulo θ. Né? E a gente viu que esse quociente, né, a tangente ou a inclinação da reta naquele ponto t igual a 2 é delta de s dt em relação a delta t. Tá? E esse quociente, basicamente, o que ele é? É o s no ponto t mais delta t, nesse ponto aqui, né? Menos o s no ponto t, que é o ponto desejado, este ponto aqui, divididos por ΔT. Então, o nosso ΔS, vamos botar assim, ΔS de t em relação a t, vai ser o quê? S dt mais ΔT menos o S dt sobre ΔT, que vai ser t mais ΔT ao quadrado menos ao cubo, né? Menos t ao cubo sobre ΔT. Se a gente quer calcular quanto vale a taxa no t igual a 2, o ΔS de t de 2, no caso, né, sobre ΔT, vai ser igual a 2 mais ΔT ao cubo menos 2 ao cubo sobre ΔT. Vamos dividir aqui em duas partes. Então, agora é só resolver a equação. Então, ΔS no ponto t igual a 2 sobre ΔT vai ser o quê? Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, menos 2 elevado ao cubo sobre ΔT. Simplificando, cancelamos esse aqui com esse daqui, e esse ΔT com esse ΔT com esse t ao quadrado, e aqui ficou o ΔT ao quadrado. Então, a função quociente, no caso, ΔS de 2 sobre ΔT, ficou igual a 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2 ΔT, mais ΔT ao cubo. Para calcular a taxa de variação no ponto t igual a 2, a gente tem que aplicar o limite. Né? E a gente viu que o limite, quando ΔT tende a um número finitamente pequeno, né, é calcular a derivada. Então, a derivada de S de t em relação a t
no ponto t igual a 2 é igual ao limite. Quando ΔT tende a zero, de 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2 vezes ΔT, mais ΔT ao cubo. Né? Até o ΔT ao quadrado. Então, se a gente calcular esse limite, vamos imaginar o seguinte. ΔT tende a zero. Se ΔT tende a zero, ou seja, ele é um número finitamente pequeno, esta quantidade aqui também tende a um número muito pequeno. Né? Ele tende a zero, mas não é zero. Mas ele é um número muito menor que esse daqui. Né? Então, esse limite, né? Isso aqui pode ser cancelado em comparação a 3 vezes 2 ao quadrado. Né? E o resultado do limite vai ser o quê? A derivada de s de t em relação a t no ponto t igual a 2 vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 12. Ou seja, a taxa, o número que melhor se aproxima da inclinação à reta tangente no ponto t igual a 2 é 12. Ou seja, a tangente de θ é igual a 12. Não significa que é exatamente a tangente, mas é a reta cuja inclinação melhor se aproxima da inclinação da reta tangente ao ponto igual t igual a 2. Nota, pessoal, lá, ΔT ele é um número finitamente pequeno, ele não é zero. Somente se ele fosse igual a zero, nós teríamos exatamente a inclinação da reta tangente. Mas ele é um número finitamente pequeno. Então, 12 é o valor que melhor se aproxima da inclinação da reta tangente ao ponto t igual a 2 segundos. Ou seja, é o valor que melhor representa a taxa de variação instantânea no ponto t igual a 2. Agora vamos fazer esse exercício no MATLAB e vamos traçar a reta tangente ao ponto t igual a 2. Pessoal, antes de a gente ir no MATLAB, para a gente poder traçar a equação da reta tangente à curva, precisamos determinar a equação dela. Então está aqui, ó. Essa aqui é a nossa curva, essa aqui é a nossa curva S de t, que é igual a t ao cubo. E aqui nós temos a equação YR, né, que é a equação da reta tangente, que a gente quer determinar. Nós sabemos que essa reta passa pelo ponto de coordenadas 2 e 8, né, e tem uma inclinação θ, onde esse θ, onde a tangente desse ângulo θ é o coeficiente angular, é a derivada de S no ponto 2 em relação a t, que a gente calculou, e esse valor é igual a 12. Então a gente conhece um dos pontos e conhece o ângulo da reta, que é o coeficiente angular dela. A equação da reta tangente à curva é dada por essa equação aqui, ó, y igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular e b é o ponto onde a reta cruza o eixo das ordenadas
Então, esse aqui é o ponto B, né? Então, para a gente determinar o valor de B, basta isolar ele na equação da reta. Então, B vai ser igual a y menos A vezes x, né? Para x igual a 2, y vai ser igual a 8. E isso aqui vale 12. Então, B vai ser igual a 8 menos 12 vezes 2, que vai dar menos 16. Então, a equação da nossa reta, o YR, o nosso YR, vamos mudar de cor aqui, o YR vai ser igual a 12 vezes o valor de t, né, no caso x é igual a t, menos 16. Então, essa aqui é a equação da reta que tangencia o ponto P de coordenadas 2 e 8, né? E cuja tangente de θ é a derivada da função no ponto 2 em relação a t. Agora a gente pode ir para o MATLAB e traçar a curva da reta tangente. Então, pessoal, para a gente aprender a utilizar o MATLAB e também traçar, para a gente traçar a reta tangente à curva no ponto t igual a 2, vamos fazer um programa no MATLAB. Vamos abrir aqui o MATLAB, sempre, como é de praxe, limpar a linha de comando, limpar todas as variáveis que estão abertas no MATLAB e fechar todas as janelas que eventualmente estejam abertas. Então, são os 3 comandos iniciais de todo o script do MATLAB. Na sequência, nós vamos criar uma variável que vai ser a minha função tempo, né? Então, vai ser t, por exemplo, t igual a 0, de 0,1 até, como é um x elevado ao cubo, né? Então, ele é uma função que vai crescer muito rápido, né? Então, vamos fazer aqui até t igual a 3, tá? Ponto e vírgula. Daí, vamos escrever a nossa função. Nossa função é um s de t igual a t elevado ao cubo, né? Só que no MATLAB eu não posso escrever o s entre parênteses t, porque o entre parênteses t é um indexador. Então eu vou escrever assim, literal, s de t. Toda vez que eu tenho um vetor, né? Se eu quero uma operação ponto a ponto, né? No vetor, eu coloco um ponto em frente do meu multiplicador, né? Tá. Daí, em seguida, vamos plotar a figura. Então, o MATLAB já vai fazer o cálculo de SDT, né? Eu posso fazer uma figure, vírgula, plot, eu quero plotar em função do tempo o SDT. Né? Daí eu quero, por exemplo, que seja mostrado o grid no gráfico, né? E então põe o grid on, né? E podemos rodar já, né? Então vem aqui F5, ele vai pedir para salvar. Eu vou salvar como sendo nosso programa, vamos chamar aqui de x elevado ao cubo, com a reta tangente. Vou chamar de nome qualquer. Então está aqui, ó. Então está aqui a nossa função x elevado ao cubo, né? Nota que aqui já em 13 a função chegou lá em próximo de 27, mais ou menos, né? E começou em 0, então ela cresce rapidinho, né? Vamos traçar agora a reta tangente no ponto t igual a 2. Então a gente viu lá que a reta tangente, né, basicamente é uma função y igual ao valor de a, que é o nosso coeficiente angular, que é 12, vezes t, menos o 16, que é o valor do b, que a gente calculou, né? Como tem um ponto multiplicando, né, toda vez que tem um multiplicador e tem um vetor, que é a letra t é um vetor,
né? Então eu tenho que colocar um ponto na frente do multiplicador. E se eu quero mostrar a reta tangente no mesmo gráfico, então, logo em seguida do plot, eu ponho hold on. Assim o MATLAB sabe que o próximo gráfico vai ser inserido na mesma figura anterior. E agora eu ponho aqui plot, em função de t, o y. Vamos chamar esse y aqui de ydr, só para ficar o y da reta. Tá? E a princípio, nós devemos ver que a reta tangente é o ponto t igual a 2. Então, a F5 para executar. E está aqui, então, a nossa reta tangente no ponto t igual a 2. Olha lá, está no ponto t igual a 2, x é igual a 8. E essa reta tangente, então, ela tangencia a função s de t igual a t ao cubo no ponto 2. E ela cruza no ponto B, menos 16. Olha lá, vamos botar aqui o menos 16, 0, menos 16. Importante, pessoal, sempre tenha em mente o conceito de que essa não é a reta tangente, mas é a reta que melhor se aproxima da inclinação da reta tangente. Né? Porque a reta tangente é aquela no qual o ΔT é igual a 0, e se ΔT é igual a 0, aquele quociente do limite, né, o limite daquele quociente, ele não é determinado. Beleza, pessoal?